3 movimentos feministas que houveram na história da humanidade. E aí esses 3 movimentos, eles pregam isso. As mulheres têm que continuar lutando por seu espaço. Inclusive contra homens que atrapalham a aula que a gente vai falar sobre mulher. Então, meu filho. Entendeu? Então é assim, professor, não fiz sem querer, mas é considerado machismo. Qualquer atitude que prejudique o avanço das ideias feministas. Oi? Não, então, mas isso é inconsciente. Você é um machista opressor que está atrapalhando o questionamento de uma transformação social. Bom, vamos lá, por que eu estou começando pela Maria Mendonça? Não sei se vocês sabem, ela é conhecida como a rainha da música sertaneja de sofrência, né? Então, o que é música de sofrência? É esse estilo de música que ela canta. É um estilo de música sertanejo dominado pelas mulheres. Só as mulheres dominam esse espaço, né? Se vocês pensarem, antes da Maria Mendonça, as músicas sertanejas eram dominadas pelos homens, normalmente por duplas de homens sertanejos, né? Então, se pegar, era só homens. Aí ela criou um espaço. Esse espaço de música de sofrência, né, sertaneja, é só de cantoras, mulheres. Aí, ó, ela é a rainha. E aí, essa música ela lançou no final de janeiro agora, desse ano. A música desse ano. E aí, quando ela lançou essa música, ela lançou pensando nisso, pensando no espaço das mulheres. E aí ela pegou uma das profissões mais menosprezadas das mulheres, específica das mulheres, que é a profissão de prostituta, né? A música é a história de uma prostituta. Segundo ela, qualquer profissão de homem, ela é respeitada por pior que seja. Até traficante é responsável por causa do medo que a gente tem em relação a eles. Agora, as profissões femininas, elas são desrespeitadas. E a mais desrespeitada são as prostitutas. E aí, ela questiona isso. Tem um trechinho da música que fala assim, ó. Hoje você me vê assim e troca de calçada. O que é isso? Dependendo de com quem você tá, se você vê uma prostituta, normalmente as pessoas, né, têm um olhar de repressão, né? Ou seja, como que essa mulher fica se expondo assim, vendendo o próprio corpo, é um absurdo. E aí, ela canta isso. Se você conhecesse 1/3 da minha história... Professor, o que é isso, apedrejar? Na verdade, isso é baseado na Bíblia. Lembra que pega uma prostituta, leva para Jesus e fala assim, ó, vamos apedrejar essa mulher? Por quê? Porque ela foi encontrada em situação de prostituição. E aí Jesus fala assim, ó, se tiver entre vocês alguém que nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Entendeu? Ou seja, como que a gente tem coragem de menosprezar as prostitutas, se na verdade elas são resultados de uma condição social? Ou seja, já fizeram essa pesquisa, 98% das mulheres que trabalham como prostitutas, 98%, né? Elas só estão nessa situação por causa de necessidade financeira, necessidade econômica. E elas existem porque existem homens que procuram. Se homens não procurassem, elas não se submeteriam a isso, né? Então, quem que é a culpa do comércio de drogas que existe? A culpa é do traficante ou a culpa é do drogado? E, professor, é dos dois, porque existe traficante que estimula, que adivinha, é a minoria, né? A maioria deles fala, eu vendo, porque quem compra. Entenderam a ideia? E aí a ideia é essa, na verdade, só 2% das prostitutas que realmente gostam e estimulam isso. 98% delas falam isso. Se você conhecesse 1/3 da história dela, você a abraçaria, né? A perdoaria, a reconheceria e não apedrejava, né? Bom, esse aqui é a capa do disco dela, é baseado num quadro de Van Gogh, né, que é esse aí, ó, né? Então, O Terraço do Café da Noite, 1888, mostrando que a discussão sobre prostituição e sobre menosprezo da mulher vem do século XIX. Por que isso? Porque foi no século XIX que começou a primeira onda feminista. E aí eu queria comentar sobre isso, por quê? A primeira onda feminista, ela criticava o que a gente chama de estrutura positivista funcionalista da sociedade. Você já deve ter estudado em sociologia. Quem criou a sociologia foi um cara chamado Auguste Comte. Segundo Auguste Comte, o capitalismo é o melhor sistema que existe. Só que tem que ter ordem para a gente progredir. Ordem e progresso. O que seria a ordem? Aí vem um cara chamado Durkheim. A ordem seria como que funciona. Então, uma sociedade funciona como? Cabeça, tronco, coração
e membros. Então, ó, segundo Durkheim, a principal célula da sociedade, a principal célula é a família. Como que tem que ser a família? Igual à sociedade, cabeça, coração e membros. Quem que seria a cabeça? O homem, o pai. Quem que seria o coração? A mãe. Os filhos seriam os membros. Então, ó, toda a sociedade, toda a família deveria ser assim. Problema, quem que é a cabeça? O homem. Então, a mulher não pode ser cabeça, porque mulher é coração, mulher é sentimento. E aí criou-se esse padrão no século XIX, de uma sociedade industrializada, onde a cabeça da família é o homem, ou o homem pensa, a mulher só tem sentimentos, né? E essa estrutura, ela perdura até hoje. Infelizmente, a gente passou isso culturalmente. E aí, ó, surgiu a primeira onda feminista questionando isso. Ou seja, existe família em que o homem já morreu ou ele não assume a família. Existem mulheres que criam seus filhos sozinhas. Existem famílias onde quem manda é a avó. Existem famílias que não tem a figura do homem. E aí, ó, como que essas famílias se organizariam na sociedade? E aí começou uma série de questionamentos em relação a essa atitude, né? E aí, ó, lembrando, o movimento feminista não é femismo. Feminismo é diferente de femismo. Femismo é o contrário de machismo. O que é machismo? É a sociedade durkheimiana. Ou seja, o homem é a cabeça, a mulher é submissa. Femismo seria, tira o homem e coloca a mulher. A mulher é superior ao homem. Professor, não existe isso. Existe. Existe uma sociedade utópica chamada Sociedade das Amazonas, inclusive a história da Mulher Maravilha, onde só existem mulheres porque as mulheres seriam superiores aos homens. Os homens não teriam condições de viver naquela sociedade, que é uma sociedade assim, que treina para a guerra constantemente e lutaria contra os deuses. Então só as mulheres teriam capacidade sobre isso. Então o filme de Mulher Maravilha conta a sociedade das Amazonas seria uma sociedade femista, que defende que as mulheres são superiores aos homens. Feminismo não prega isso. Feminismo prega igualdade de gênero, ou seja, a ideia de igualdade e não ninguém superior a ninguém, certo? Bom, o filme mais famoso sobre isso, sobre a primeira onda feminista, né, que foi chamado de Sufragista. Por quê? Porque a ideia é de igualdade. As mulheres perceberam que elas teriam que ter representantes, né, para poder defender os seus direitos. E aí elas descobriram que elas não poderiam ter representantes porque elas não votavam. Como assim? Até o século XIX, só os homens votavam e podiam ser votados. Os representantes políticos eram homens. E aí surgiu o movimento As Sufragistas. Isso aqui é um filme que todo ano eu passo e todo ano a gente comenta por quê? O filme é baseado na história das sufragistas. Foi um movimento que começou na Inglaterra e a ideia é assim, as mulheres da Inglaterra perceberam que se elas não fizessem alguma coisa, se elas não começassem a se manifestar, nada ia melhorar para a vida delas. E aí, ó, a grande característica da primeira onda feminista é a violência. Por quê? No filme elas falam, os homens só entendem uma língua, que é a língua da guerra, a língua do conflito. Então, se você, mulher, tentar ficar sentimental, tentando convencer o homem que ele deve tratar você de igual para igual, ele não vai mudar nada. Agora, se você, mulher, gritar com o homem, se você arranhar, se você morder, né, se você tacar fogo nele, se você explodir, né, espaços dos homens, aí sim eles vão passar a te ouvir. Porque o homem só reconhece o diálogo da violência, entenderam? E daí a intenção da primeira onda. A primeira onda feminista, apesar de pregar a igualdade de gênero, ele pegava a violência das mulheres. Se as mulheres não se revoltarem, não passarem a brigar, não passar a bater com os homens não dariam espaço para as mulheres. E o filme termina com uma mensagem, né? Ele fala assim, nada muda até que a mudança não possa ser evitada. Ou seja, a mudança não podia ser mais evitada. As mulheres brigariam com os homens, matariam, destruiriam, fariam atentados até que eles aceitassem que elas pudessem ser votadas e votarem também, né? Essa história, o filme é famoso, não sei se você já ouviu falar, né? Então, por que ele é famoso? Porque realmente, o que ela fala no final, elas conquistaram. O movimento sufragista transformou isso. Não existe nenhum país hoje do mundo que seja considerado democrático que as mulheres não tenham o direito de votar e ser votada como em qualquer lugar do mundo. E isso é uma conquista recente, foi final do século XIX. Nós estamos no século XXI, ou seja, tem 2 séculos que isso está acontecendo, né? Nós estamos no século XXI, a gente passou 19 séculos não reconhecendo o direito das mulheres.
certo? Daí a importância desse movimento chamado as sufragistas. Então o filme retrata a primeira onda feminista, século XIX, né, na Inglaterra. Agora, o movimento é cobiçado, sim. Isso aqui é que a intenção da aula de atualidades, professor, qual que é a intenção da aula? A intenção é mostrar questões vestibulares e Enem que normalmente você não vê em outras disciplinas, né? E a ideia é de viver e comentar sobre temas atuais. E aí o tema dessa semana é a Semana da Mulher, né? Então está aqui a historinha que eu comentei com vocês, né, das fábricas sufragistas e assim por diante. Agora, depois da primeira onda vem a segunda, que começou nos anos 60 e 70, inspirada num livro de 1949. O livro é de uma pensadora chamada Simone Beauvoir. Não sei se vocês já ouviram falar, que é esse livro aí. O livro é famosíssimo, ele já caiu 2 vezes como tema de redação do Enem, ele é muito cobiçado e ele tem várias frases que são citadas em questões. Simone Beauvoir, ela escreveu o livro O Segundo Sexo, por quê? Normalmente, quando a gente vai se expressar a humanidade, a gente fala assim, o homem. Quando a gente fala assim, o homem do planeta Terra, a gente inclui as mulheres. Ou seja, o homem em primeiro lugar, a mulher é o segundo sexo. Entenderam? Ou seja, a mulher sempre foi relegada a segundo plano. Pode. Então, ó, a Simone Beauvoir, ela escreveu esse livro, e no livro dela, ela questiona um punhado de mentalidades que existiam, que precisariam ser transformadas. Em vez de ficar falando sobre as ideias do livro, eu queria mostrar para vocês uma música, né, que retrata as ideias do livro de Simone Beauvoir, certo? E aí, ó, eu queria assim, a música é muito doida, a cantora é mais doida ainda, mas eu adoro ela porque realmente a música que ela fez é inspirada nesse livro chamado Segundo Sexo, beleza? Aí de vez em quando eu vou parar a música para poder entender o que ela queria expressar do livro, beleza? Então, ó, através da música, eu queria mostrar para vocês. Só o nome da música já é baseado no livro. É Ruar. O que é Ruar? A mulher não pode ficar quieta. Por quê? Porque a situação de igualdade ainda não foi conquistada, né? Isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que tem um homem na frente da Katy Perry? Né? Então, o que é isso? Ou seja, a mulher, ela é educada de que ela depende de um homem para sobreviver. Então, sempre tem um homem na frente para servir de referência para as mulheres. Aí, ó, o que acontece aqui, né? Tá vendo? Simone Beauvoir percebeu isso. Nos anos 60 e 70, as mulheres começaram a trabalhar, as mulheres começaram a ficar independentes dos homens. Só que o mundo que a gente tem, né, anos 60 e 70, predominava o que a gente chama de capitalismo selvagem. Então, é o mundo selvagem. E as mulheres começaram a descobrir isso. Era o mundo selvagem dos homens. Por quê? Porque os homens, eles queriam submeter a natureza. Então, os animais, as plantas, o mundo começou a se revoltar contra o homem. Então, era uma briga entre homem e natureza. Só que aí veio a segunda onda feminista. Na segunda onda feminista, as mulheres perceberam que elas tinham uma força, daí a ideia do tigre saindo de dentro dela. Elas tinham uma força que elas não sabiam que existia. E aí, ó, elas começam a usar essa força para lutar no mundo. Aí elas têm as suas próprias armas, que são as armas diferentes dos homens. Adivinha o que as mulheres descobriram? Que em vez de dominar os animais, a gente poderia viver em harmonia com a natureza. Então, ó, característica da segunda onda feminista são os movimentos ambientalistas. Em vez da gente ficar dominando os animais, que tal viver em harmonia com eles? Deu para entender a diferença? Mundo machista, mundo feminista. A segunda onda, ela prega a harmonia com a natureza e não a submissão da natureza. Aqui eu vou voltar porque esse trecho aqui é muito importante. O que é isso? Aqui é ela entrando na caverna, certo? Aí vamos lá. Adivinha qual que é o mito mais machista da filosofia? É um negócio chamado mito da caverna. É lógico que você já deve ter estudado isso. O que é o mito da caverna? Um cara chamado Platão, ele fala que... Oi, gente, pode perguntar. Oi? Você não conhece Katy Perry? Não conhece? Não, então... não, você gosta de sertaneja? O que você gosta? Pagode? Ah, então você não conhece ela. Eu sinto muito, mas... Não, mas assim... é que eu estou mostrando.
É que a música dela é bastante simbólica, e ela fez em relação ao livro, né? Então, ela já deu uma entrevista falando isso, né? Ela se preocupa muito com o movimento feminista. Por quê? Na verdade, Katy Perry, ela tem parceiros homens, mas ela tem parceiras mulheres também. Ela defende a liberdade de gênero. E isso aí era uma das bandeiras de Simone Beauvoir. Gente, ó, Simone Beauvoir é uma filósofa famosa por ser... Ela é conhecida como amante de Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre é um grande filósofo francês, né, do século XX. Então, Simone Beauvoir era conhecida como amante de Jean Paul Sartre. Depois descobriram que, na verdade, Simone Beauvoir nunca foi amante de Jean Paul Sartre. Adivinha por quê? Porque ela tinha uma amante, né, chamada Violet. Ou seja, ela tinha um relacionamento com outra mulher. Então, ela nunca poderia ter um relacionamento com um homem. Por quê? Porque, na verdade, ela gostava de uma mulher. Então, ó, Simone Beauvoir está sendo resgatada porque hoje existe essa ideia. A segunda onda, ela não defende só o direito de igualdade da mulher. Ela defende o direito de igualdade de qualquer gênero. Ou seja, qualquer pessoa, independente se é homem, se é mulher, pode ter uma opção sexual diferente e ela tem que ser tratada de igual para igual como qualquer outro. Entenderam a ideia? Entendeu? Desculpa, orientação sexual. Não, é que a gente... Ela usa a opção sexual. São termos que são criados pela evolução do feminismo, né? Bom, gente, aqui, ó, voltando, a ideia de caverna aqui... gente, vamos lá. A ideia de caverna aqui é de um cara chamado Platão. Segundo Platão, o homem é o único com capacidade filosófica de ir lá fora, conhecer a realidade e voltar para a caverna e explicar para quem vive dentro da caverna como que funciona o verdadeiro mundo. Isso é o mito da caverna de Platão. Segundo Simone Beauvoir, é um mito machista. Por quê? Porque as mulheres, elas podiam sair da caverna também. Só que na época de Platão, só podia ser filósofo homem. Não acreditava-se que as mulheres tinham capacidade intelectual. Por quê? Porque não acreditava-se que o raciocínio ficava na cabeça. Então eles achavam que mulheres, por terem criança, por ter aparelho reprodutor, isso preenchia toda a capacidade intelectual delas. Eles achavam que o pensamento humano ele estaria no corpo e não no cérebro. Entenderam a ideia? Então a mulher, por necessidade biológica, ela teria menos espaço no corpo dela para raciocinar, para pensar. Então elas seriam intelectualmente inferiores aos homens. Deu para entender a ideia? Então eles justificavam isso através da biologia, que não tem nada a ver, né? Mas era justificado. E aí, segundo ela, tá vendo? Hoje, as mulheres são capazes de entrar e sair da caverna. Segundo Simone Beauvoir, você mulher, você menina, você tem que criar a intenção de nunca ficar só dentro de casa. Você tem que estudar, você tem que trabalhar para você conhecer como que funciona o mundo lá fora. E aí, isso aqui é uma outra alusão. Nos anos 60 e 70 existia um super-herói chamado Tarzan. Tarzan era um homem branco que caiu no meio do continente africano, dominado por negros, e ele domina os negros, as mulheres e toda a vida selvagem. Ou seja, ele se torna o rei das selvas. E aí, ó, isso aqui é a destruição do mito de Tarzan. Ou seja, as mulheres hoje já existem espaços dominados por elas. Ou seja, existem lugares onde quem manda são as mulheres, né? Dependendo da empresa que você vai e assim por diante. Esse aqui é uma outra discussão filosófica, tá vendo? Professor, o que é isso? Depois de Platão, apareceu um cara chamado Aristóteles. Platão tinha um discípulo chamado Aristóteles. Aristóteles criou um negócio chamado dialética. Não sei se vocês já estudaram isso. O que é dialética? Tese, antítese, o que vencer vai gerar um negócio chamado síntese. Vocês já estudaram isso, né? Tese, antítese e síntese. Isso. Aí, olha só. Segundo Simone Beauvoir, dialética machista. Tarzan, se for no lugar de Katy Perry, tenta pensar em Tarzan. Tarzan, tigre. Se fosse Tarzan e tigre, eles lutariam até Tarzan matar o tigre ou o tigre matar Tarzan. Um teria que dominar o outro, certo? Isso é dialética aristotélica machista. O mundo foi governado por isso, desde 5 séculos antes de Cristo até o século 20. E aí as mulheres introduziram uma nova ideia filosófica. Em vez de dialética, que tal a dialógica? A lógica do diálogo. Esse é diferente desse. Esse é diferente desse. Não significa que esse tem que dominar esse ou esse tem que dominar esse. Eles podem conviver através do diálogo. Ou seja, você é diferente de mim, eu sou diferente de você. Isso não significa que eu tenho que dominar você ou você me dominar. A gente pode aprender a conviver com pessoas que são diferentes. Professor, mas ali, ela não mata o tigre? Não.
né? Eles discutem, o tigre ruge, ela ruge, aqui está ela. Professor, ela venceu. Não, ó, aqui, ó, vai aparecer o tigre também, ó. Ou seja, o tigre tem tanto valor quanto ela. Tá vendo ela? E aqui está o tigre. Ou seja, a gente tem que aprender a viver com o que é diferente. Entenderam a ideia? Então, o que é isso aí? Isso é uma nova expressão que começou com o movimento feminista chamado dialógica. É a lógica do diálogo, e não mais a dialética, ou seja, a dominação de um sobre o outro. Beleza? Então, ó, isso aqui é o que está acontecendo hoje, após os anos 60 e 70, com a segunda onda feminista. As mulheres estão transformando o mundo, tá vendo? Hoje a gente tem um mundo mais harmonioso, um mundo onde a natureza não é submetida, ela não é dominada, ela não é oprimida. A gente vive em harmonia com ela. Professor, isso não existe. Existe. Vai lá fora, você vai perceber que as mulheres estão pintando o mundo do jeito que elas querem, do jeito que elas acham que é ideal. E realmente, o mundo delas é melhor do que o dos homens. O mundo dos homens era um mundo de submissão à natureza. O mundo pregado pelas mulheres, segundo a onda feminista, é um mundo de harmonia, onde a gente aceita conviver com pessoas diferentes e é um mundo sustentável, um mundo de harmonia com a natureza, certo? Professor, mas durante muito tempo a gente acostumou com grandes pensadores. Simone de Beauvoir, ela questiona isso, né? Exemplo, Pitágoras. Isso aqui é uma frase de Pitágoras, é um grande matemático e um grande filósofo. Olha só o que ele falava. Há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem. E um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher, né? Esse era o pensamento de Pitágoras. Agora, o filósofo cristão mais famoso era um cara chamado Kierkegaard. Kierkegaard escreveu isso aí, ó. Que desgraça ser mulher. Entretanto, a pior desgraça quando você é mulher é, no fundo, não compreender o que ser é uma desgraça, né? Professor, o que é isso? Né? É para acabar, né? E aí, Simone de Beauvoir, é lógico que ela se revoltava contra isso, né? Então, ó, aqui, ó, são questões que caem sobre isso. Depois eu vou deixar indicado lá para vocês, os slides, para vocês darem uma olhada com mais calma, né? Agora, Simone de Beauvoir, ela falava que boa parte do machismo que existe no mundo não é culpa só dos homens, também é das mulheres. Uma das situações que ela conta é isso aí, ó. Em 1952, Simone de Beauvoir foi participar de um festival de música. E aí, lá nesse festival, teve uma freira que venceu o festival e ela fez uma música que foi traduzida em 72 idiomas, entre eles o português. E aí, segundo Simone de Beauvoir, as mulheres nunca deveriam cantar essa música. Por quê? Porque ela reproduz a cultura machista. A música é essa aí, ó. Professor, qual que é o problema da música? Não sei se deu para entender o que Simone de Beauvoir criticava, né? Ou seja, o que a mulher deve ser? A mulher deve ser alguém que se enfeita muito, deve ter uma atitude muito pacífica, por quê? Para ela poder encantar algum homem. Mulher só vai ser feliz se um dia aparecer um homem que possa trazer a felicidade para ela. Segundo Simone de Beauvoir, acordem. Ou você constrói a sua felicidade, você vai em busca da sua realização, ou você não vai ser feliz nunca. Por quê? Porque os homens também não estão conseguindo sobreviver nessa sociedade selvagem. E aí, segundo ela, são caminhos diferentes. Os homens têm um caminho dele, as mulheres deveriam trilhar o seu próprio caminho. Entenderam a ideia? E aí, é lógico, a música é divulgada até hoje. Bom, isso aqui é um filme, não sei, ele passa sempre em sessão da tarde, chamado Meninas de Ouro. Não sei se vocês já ouviram falar. O filme é de uma garçonete chamada Maggie. Essa mulher é muito cobiçada porque nos anos 60 não existia boxe feminino, só existia boxe masculino. E aí essa garçonete, ela estimulou colegas dela a fazerem luta de boxe. E aí ela vai conseguir um treinador, né? E ela vai conseguir isso. Por que a luta dela é importante? Porque era uma coisa que não existia. E aí, foi muito importante isso nos Estados Unidos na década de 60, porque fez parte da segunda onda feminista. As mulheres começaram a criar espaços onde não existia espaço para as mulheres. O boxe feminino estimulou o MMA feminino, que é mais famoso hoje do que o boxe feminino.
Além disso, lá nos Estados Unidos, o boxe feminino e o MMA feminino estimulou a criação do futebol feminino, que inclusive já chegou no Brasil. Ou seja, existe a ideia de que os esportes femininos deveriam ser tão valorizados quanto os esportes masculinos. Não valorizar o esporte feminino é um tipo de estímulo de cultura machista. Ou seja, por que se comemora tanto a vitória, né, de times masculinos e existe um menosprezo pelo futebol feminino, né? Assim como pelo boxe feminino, pelo MMA feminino e assim por diante. Isso aqui é questão do Enem, caiu em 2016, tá vendo? Pergunta específica sobre ela, a história de Meg, porque a história dela gerou um espaço que não existia. A resposta esperada aqui é a letra C, é a transposição de limites impostos à mulher no espaço predominante masculino, certo? Agora, esse aqui, gente, é interessante destacar que a segunda onda feminista se aliou aos movimentos de luta contra o racismo, mesmo sendo encobertos por um negócio chamado Guerra Fria. E aí tem um filme famoso, não sei se já ouviram falar, chamado Estrelas Além do Tempo. O que é esse filme? Esse filme mostra que o racismo nos Estados Unidos e o machismo, eles eram justificados por causa da Guerra Fria. Então, em nome da concorrência entre Estados Unidos e União Soviética, em nome da concorrência entre capitalismo e socialismo, não falava-se sobre problema racial, sobre problema machista, né, e assim por diante. Pode falar. Não? Oi? Sim. Não, mas eu vou usar ele em outra aula. Mas se você tiver alguma ideia, você pode me falar. Pode mandar pra gente. Foram? Ah, foi corrigido. Foi corrigido. Aí eles voltaram atrás, né? Ficou muito feio. Né? Aqui, gente, ó, que é isso? No filme, qual que foi a maior conquista da humanidade? A maior conquista da humanidade até hoje foi o homem ter dado o primeiro passo na Lua. Lembra disso? Né? Então, ó, segundo um americano, né, por que os Estados Unidos é considerado vencedor da Guerra Fria? Porque na Guerra Fria existia um negócio chamado corrida espacial. Ou seja, a União Soviética colocou o primeiro homem no espaço. Só que os Estados Unidos colocou o primeiro homem na Lua. Quando ele pisou lá, ele falou assim, ó, é um pequeno passo para o homem, e um grande passo para a humanidade, um grande salto para a humanidade, certo? Então, olha só, a maior evolução, né, considerada a maior evolução do ser humano, foi... Oi? Já morreu, ué. Pô, foi em 1964, faz tempo, cara. Então, ó, aí o que aconteceu? Esse cara, ele é considerado o grande herói da humanidade por causa dessa conquista. Foi o primeiro homem a chegar na Lua. Só que isso só foi possível, adivinha por quê? Por causa de 3 mulheres negras. Ou seja, na época tinha um computador da IBM que calculou como que seria o pouso e como que ele voltaria para a Terra. Resultado, essas 3 mulheres descobriram que os cálculos estavam errados. Se ele pousasse na Lua, no lugar que o computador da IBM calculou, ele seria queimado. E também, na hora de voltar, se ele adentrasse na Terra, no espaço, né, tem uma janelinha na atmosfera que pode entrar. Se ele entrasse aonde o computador mandasse, ele também seria queimado. Então, elas recalcularam e só foi possível a chegada do homem na Lua e a retorno com vida para a Terra por causa dessas 3 mulheres, que, na verdade, elas não podiam nem beber água do bebedor da NASA, elas tinham que levar água de casa, porque a água que tinha na NASA era para os homens e para as mulheres brancas, né? Até o banheiro delas era separado. Isso é um filme, Estrelas Além do Tempo. Ou seja, a ideia é Estrelas Além do Tempo porque essas mulheres continuam brilhando. A conquista delas serve para a gente entender que as maiores conquistas dos homens, na verdade, foram conquistas proporcionadas pelas mulheres. Entenderam? Daí o nome do filme Estrelas Além do Tempo. Agora, professor, isso cai no vestibular, cai no Enem? Cai. Sabe por quê? Porque na década de 60, quando aconteceu isso, o primeiro homem chegou na Lua, criou piada sobre isso. Por quê? Quando o primeiro homem chegou na Lua, surgiu a ideia. E a mulher não vai para a Lua? E as mulheres começaram a questionar por causa da segunda onda feminista. E aí surgiu piada desse jeito aí, ó. Isso aqui caiu no Enem em 2016. O que é isso? Uma empresa de produtos de limpeza criou um produto que poderia ser usado na Lua. E a propaganda deles era assim, ó.
as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Ou seja, então, olha só a ideia. As mulheres teriam que ir para a Lua também. Por quê? Porque os homens que estivessem na Lua precisavam de alguém para limpar, para passar, para limpar o chão, para lavar a roupa deles. Entenderam a ideia? Isso é cartaz da década de 60. Agora, não sei se vocês sabem, isso aqui é texto 2 do Enem. Em 2016, a NASA criou cotas. Ou seja, todo ano tem formação de astronauta na NASA. 50% de homens, a partir de 2016, 50% de mulheres. E aí começaram a fazer piada nas redes sociais. Entre as piadas mais agressivas, tem uma que era assim, ó. É lógico que metade dos homens que vão para a Lua, metade das pessoas que vão para a Lua precisa ser de mulheres. Sabe por quê? Porque os 50% dos homens precisam de alguém para fazer sexo, para satisfazê-los sexualmente. Daí a necessidade de que a outra metade seja de mulher. Ô, gente, rir é machismo, né? Você reconhecer isso é considerado... né? É a ideia de que mulher, ela só serviria para satisfação sexual dos homens, né? Então. Não esconde não. Fala em público o que você está pensando. Não, é que a gente precisa mudar a sua mentalidade. Não é outro assunto não. Você riu, você deve estar pensando nisso que a gente comentou. Professor, por que isso que você está falando é considerado machista? E, na verdade, isso representa uma inferioridade dos homens. Sabe por quê? Porque simboliza que o homem é um animal tão desprezível que ele não consegue controlar os seus instintos, né? Então, enquanto as mulheres não. As mulheres conseguem sobreviver sem a presença de homens, né? E contraria o mito machista que existiu. Não sei se vocês sabem, na Igreja Católica, só podia, por exemplo, só poderia ser padres, né? Padre só pode ser homem. Monge só pode ser homem. Nos mosteiros, né, budistas, só homem, porque acreditava-se que o homem é tão intelectualizado que ele se basta a si mesmo, né? Hoje sabe-se que não. As mulheres podem ser, né, freiras, as mulheres... E essa ideia de ter freira, essa ideia de ter monja, ou seja, mulher que é monge, né, é uma ideia recente, é do século XX. Por que a ideia de ter monge e feminismo? É porque não acreditava-se que a mulher pudesse viver sem homem, né? Que é uma mentalidade machista que existia. Bom, a resposta aqui é a letra D, ou seja, manutenção do estereótipo de gênero que existe até hoje, né? Oi? Não, a grande ideia de monge é aquele que vive rezando o dia inteiro e ele não teria nunca relação sexual. Oi? Não precisa. É assim, os budistas, normalmente, eles são carecas, para evitar... Não. A ideia é de evitar a ostentação. Ou seja, você não tem cabelo, você não tem propriedade, você não tem nada, né? A ideia é de não estimular nenhum tipo de prazer corporal, né? Você querer cuidar do cabelo, você querer cuidar da pele e assim por diante. Beleza? Bom, esse aqui, ó, depois da segunda onda veio a terceira. A terceira é a ideia de criar leis que garantam a igualdade entre homens e mulheres, certo? E aí a mais famosa do Brasil é a Lei Maria da Penha. Eu queria que vocês conhecessem, porque por incrível que pareça, tem gente que nunca viu a Maria da Penha, né? Não sei se vocês já viram. É essa mulher aí, ó. Inspirou a criação da lei que estabeleceu medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência e punição rígida aos agressores. Antes da Lei Maria da Penha, o homem que agredia a mulher ele era considerado um covarde. Depois da Lei Maria da Penha, ele é considerado um criminoso. Tá vendo? Então, antes o homem matava a mulher, nossa, que covarde. Pronto, ficava por isso mesmo. Hoje não. Se você mata, você vai ser processado, você vai pra cadeia, né? Agora, a terceira onda, além de brigar por leis, ela começou a criar novos vocabulários. Entre eles, essa palavra sororidade. Ela ficou famosa num filme, o ano passado, né? Que é esse filme aí, ó. Então, o que é isso? É o filme da Arlequina, não sei se já ouviu falar. Tá vendo? Então, professor, que filme que é isso? O que é a Arlequina? A Arlequina é uma mulher que ficou famosa porque ela era amante do Coringa. Só que aí ela separa do Coringa. E aí ela descobre que ela não conseguia ser ela, ninguém conhecia a Arlequina, todo mundo conhecia a mulher do Coringa. Aí ela fica revoltadíssima com isso porque ela quer ser reconhecida como ela mesma. E aí ela descobre que existem outras mulheres na mesma situação. E aí ela se une a essas mulheres.
Então, a ideia de sororidade é assim: solidariedade é você ter dó de quem é oprimido. Sororidade é você se identificar com quem é oprimido, se unir e lutar contra o opressor. Independente se é para o bem ou se é para o mal. Entenderam? Então, a Arlequina seria uma heroína às avessas. Não interessa se é para o bem ou se é para o mal, o que interessa é o espaço da mulher, o que interessa é a identidade da mulher, o que interessa é a luta da mulher. Né? Então, aí seriam as palavras chamadas sororidade, não é solidariedade. Oi? Não. A ideia é de não precisa de homem. Por que ela precisa voltar para o Coringa? Entenderam a ideia? Agora, além desse, tem esse filme que foi lançado esse ano, não sei se vocês já ouviram falar, chama The Glórias, né? O filme é baseado na história dessa mulher chamada Gloria Steinem, tá vendo? Ela é muito bonita, só que o filme chama The Glórias, não porque conta a história de 4 fases da vida dela que ela viveu como Glória, não. O filme chama The Glórias por quê? Porque no filme, ela na verdade, essa Gloria Steinem, né? Ela é considerada uma grande feminista dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. Só que no filme mostra que ela nunca teve ideia própria. Todas as ideias que ela defende são ideias de mulheres da Índia, são mulheres indígenas e são mulheres negras. Então, na verdade, chama The Glórias por quê? Porque, na verdade, é a história de mulheres que lutaram para melhorar a qualidade de vida das mulheres hoje. Então, a ideia é assim: professor, e por que o filme é baseado na vida dela? É porque ela era bonita. Então, toda vez que queriam chamar uma feminista para televisão, chamavam ela por quê? Porque ela tinha um corpo atraente e ela era loira de olhos azuis. Então, isso aí atraía muito o público, né? E, na verdade, não é ela, na verdade, são elas. Então, quando a gente fala assim de mulheres importantes do movimento feminista, não é história de uma mulher, é história de várias mulheres. É de glórias. São as mulheres gloriosas que criaram uma realidade diferente para as mulheres de hoje. Entenderam a ideia? Daí é a genialidade do filme chamado De Glórias. É um filme novo, ele foi lançado agora. Não sei se alguém já viu, ninguém viu. Não, ele foi lançado agora. Ele começou a passar. E aí eu tô fazendo propaganda. O filme é famosíssimo. Aqui, ó, eu queria mostrar isso aqui, ó. Por que eu estou falando sobre tudo isso? É porque a ideia é de que a luta continua. Não sei se vocês sabem, semana passada, isso aqui é a reportagem do Fantástico, não sei se vocês estão sabendo disso. O que é isso? Não sei se vocês sabem, semana passada, um cara lá em Minas Gerais, ele foi perdoado depois de ter dado 18 facadas na esposa. Por que ele foi perdoado? Porque assim, ó, a mulher chegou para ele e falou que ia separar dele, porque ela não aguentava mais apanhar dele, ela apanhava dele, e não aguentava mais aquela submissão. Aí o que aconteceu? Ele perguntou, mas se você separar de mim, você vai ter relacionamento com outros homens? Ela falou, se eu me separar de você, eu vou poder seguir minha vida e ter relação. Então você quer me trair. E aí, ele deu 18 facadas nela. Ele era pastor de uma igreja evangélica lá de Minas. Aí o que aconteceu? Ele foi ser julgado, né? Então, o grupo de jurados julgaram ele, e aí o grupo de jurados achou que ele estava certo. Por quê? Porque ele era pastor, e se a mulher se separasse dele, ela iria transar com outros homens, e isso ficaria muito chato para ele. Professor, o que é isso? Existe uma lei no Brasil chamada Lei de Direito de Defesa da Honra. Por incrível, existe essa lei no Brasil, existe, tá aqui, ó. Aí, ó, essa lei, ela já inocentou 5 homens desde 2012, tá vendo? Então, de 2012 para cá, 5 homens já alegaram essa lei. Lei tá aqui, ó, lei estudada. Então, tá aqui, esse é o caso mais antigo, tá vendo? 1981, um outro cara foi perdoado, por quê? Porque ele alegou legítima defesa da honra. Então, professor, existe essa lei? Existe. Devido a esse caso que aconteceu semana passada, essa semana está tendo julgamento no STJ, no STF. Por que estão julgando a lei do STF? Porque os ministros resolveram julgar para ver se essa lei é inconstitucional. Então, até sexta-feira vai ser decidido se essa lei, né, de lei de direito de defesa da honra, se ela continua ou ela vai ser considerada inconstitucional. Eu queria mostrar para vocês o trechinho.
É que é a história de uma mulher, de um outro cara que foi inocentado também por causa dessa lei. Ó. O Ademar, ele foi muito limitado. Ele foi que tivesse que o Ademar, a famosa defesa, agiu em legítima defesa da honra. Ele foi duplamente violentado, né? Uma com a perda e outra com a tentativa de reverter a valor, na verdade, se o assassino saísse como uma vítima. Ele não acatou o pedido, marcou a data do julgamento. A defesa resolveu recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Ademar acabou sendo julgado e condenado a 18 anos de prisão. E após o julgamento, o STJ se manifestou contra o recurso que a defesa havia encaminhado ao tribunal. Porque eu me surpreendeu que fiz questão de expressar minha incredulidade diante de uma tese sustentada como disse. A honra não é um bem superior à vida humana. Esse direito à vida não pode ser sacrificado em nome de um bem menor, que seria a honra do homem que foi oculto em si. O tipo de alegação de Ademar para justificar o crime pode finalmente ser considerado inconstitucional. Todo crime contra a vida é homicídio. Aí eles vão falar sobre isso, né? Eu queria que vocês ficassem sabendo disso, porque a ideia é de comentar isso nas redes sociais e todo mundo comentar. Sabe por quê? Porque a maioria dos ministros do STF são homens. Então, se ninguém fala nada, se as mulheres não rugirem, se as mulheres não continuarem se manifestando, adivinha o que vai acontecer? A lei vai continuar existindo, né? Daí a ideia de divulgar isso na semana do Dia Internacional da Mulher. Ou seja, a gente tem que questionar isso. Por incrível que pareça, ainda existe essa lei no Brasil. E essa semana, os ministros vão decidir se eles vão cancelar essa lei ou não, se ela vai ser declarada inconstitucional, beleza? Ô, gente, desculpa aí, eu passei do horário, eu não vi, né? E aí a gente... Eu vou fazer assim, ó, depois eu mando o link do Kahoot para vocês fazerem. Uma pergunta. Por que o professor Lisandro Vale aqui escreve. Você gosta de ficar nos likezinhos, né? Por favor. Bom dia, pessoal. Você aí de casa está me ouvindo bem? Opa, estamos. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como nós vamos nos proceder hoje. Espera chegar um coleguinha. Ah, tem ali? Não pode, por favor. É que eu achei que você tinha que sair. Ô, meu rei, obrigado, obrigado. Agradeço. Ô, Adriano. Bem, eu vou ficar mais aqui para vocês me verem, beleza? Bom dia para você. Vamos relembrar algumas coisas aqui para a gente poder entrar na nossa aula. Primeiro, de imediato, eu preciso que você pegue seu caderno de história, tá? Vocês aí, vocês estão muito aglomerados, gente. Vocês têm que pular a carteira, sair de perto desse povo aí. Vocês não podem ficar tão juntos assim, não. Sério, sério, sério. Deve ter um distanciamento aí. Se não tem, vocês têm que respeitar isso aí. Segundo, nossa última aula, ela foi essencialmente online. Não, mentira, não foi não. Vocês deu tudo certo. Nós finalizamos o período joanino, mandei Dom João VI de volta para Portugal. Hoje nós vamos falar de regência de Dom Pedro. Esse assunto
está no final do módulo 6 e início do módulo 7. Então, calma, você nem precisa pegar o livro agora. Agora você precisa do caderno de história. Eu vou caracterizar aqui no quadro como você vai fazer e vamos começar nossa aula. Quadro 1 está aí, pessoal de casa poder me acompanhar, tá? E aí, vamos lá. Primeiro eu vou caracterizar para você isso. Espera aí. Pessoal, vou só desfazer o nó que fizeram aqui. Eu vou tirar o microfone um minutinho. Uma das coisas mais nojentas do mundo, que é um cabelo sem dono. É nojento, não é, gente? Nossa, uma coisa que eu mais tenho nojo é o cabelo sem dono. Que é você encontrar um fio de cabelo perdido aí. Cadê o dono desse cabelo? Sei lá. Onde que está o dono dessa desgraça? Só um minutinho. Tá perdendo um tempo Fortunato. Vou dar umas porradas no Fortunato, mano. Tô segurando minha aula, Bruno. As quatro estão sempre aqui. O problema é o seguinte, né? Se tem uma aula por semana, faz isso comigo, não. Voltei. Estão me ouvindo bem? Aham. Estão me ouvindo bem? Aham. Ok. Então vamos lá, ó. Quadro 1 da distância. Porra, continuou o nó ali, mano. Mas estão me vendo. Então vamos aqui. Oi? História do Brasil. Nós vamos estudar a chamada regência de Dom Pedro. Este assunto, ele está inserido em dois momentos diferentes. No módulo 6, deixa eu pegar a página específica, isso é só para depois você poder acompanhar lá, está na página 667. Calma. Exatamente. Vamos começar dela em diante, tá? E a outra parte está no módulo 7, específica ali na página 673, se não me falha a memória, eu vou confirmar a página aqui. Pessoal de casa, essa letra pequenininha dá para ver, né? Aham, mas tá meio cortado. Só cortou um pedacinho, agora que o prof foi ver aqui, ó. Não, é que onde eu escrevi, eu tenho que pôr um pouquinho mais para a direita, mas eu ponho ali, não dá nada não. Já arrumo para vocês, fiquem tranquilos. E aí, página 673 e 674. Vou só arrumar aqui, tá? É a mesma palavra, só vou escrever mais para frente. Regência de Dom Pedro. Bem, vamos lá.
Nossa aula começa no exato momento da Revolução Liberal do Porto. Seu último assunto aí no caderno. Revolução Liberal do Porto, 1820. Os portugueses fazem uma revolução em Portugal e exigem o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. Não dá para a gente afirmar se Dom João VI faz isso de propósito ou foi sem querer, mas ele deixa o filho dele no Brasil. O que eu digo de propósito ou sem querer é o seguinte: ele deixou Dom Pedro para fazer a independência ou ele deixou Dom Pedro para, sei lá, apaziguar os ânimos dos brasileiros? Não dá para afirmar. Historicamente falando, a gente deduz que ele deixou para fazer a independência. Sabe aquela coisa? Meu filho, antes que um aventureiro desse qualquer faça a independência, faça você que é meu filho. Pô, se é meu filho que está fazendo, não vai mudar muita coisa, correto? Mas isso não está afirmado em nenhum local. Então não é uma coisa que a gente também afirme. Para começar nossa aula, eu volto na Revolução Liberal do Porto. Então aqui, Revolução Liberal do Porto, 1820. Exige o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. O que não está pegando muito bem? O áudio? Tá tudo certo. Tá tudo certo? João, é continuação imediata da nossa aula. Última coisa no seu caderno, deve estar lá, Revolução Liberal do Porto, que, por sinal, eu estou repetindo a informação aqui para partir dela. Então tá ali, Revolução Liberal do Porto. O R que não está pegando bem ali é que a margem aqui ficou ruim. Agora que eu estou observando, tem que pôr a margem um pouquinho mais para cá ainda, tá? Mas está ali, ó, Revolução Liberal do Porto, 1820, exige o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. Ah, ok, João. Qualquer coisa avisa aí de novo. Beleza. Professor, Diga. isso aí que você já está escrevendo aí, você já fez, né? Não entendi nada. Fala de novo. Isso aí que você está escrevendo no quadro, você já fez, né? Não precisa Sim, eu acabei de avisar. Já coloquei isso, eu estou partindo disso de novo. Eu estou colocando de novo porque eu vou buscar informações agora aqui, tá? Por isso que eu estou colocando de novo. Então vai lá. Revolução Liberal do Porto. Agora eu não estou contando causas, eu estou indo direto no que eu preciso. Exige o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. Dom João, vamos ver, deixa eu ver se dá para ver daqui. Dom João, então aqui. Professor. Oi. Ali no último quadradinho ali embaixo, existe o retorno Imediato de Dom João VI para Portugal. É que tá embaçado minha tela, obrigado. Disponha. Dom João deixa o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Deixa eu fazer uma linha aqui. Aqui dá. Deixa como príncipe regente. Qual é a informação que eu preciso aqui, que é a mais importante? Os portugueses querem recolonizar o Brasil. Portugal quer fazer o Brasil voltar a ser colônia de Portugal. Mas, prof, o Brasil não é mais? Vai lá.
abriu os portos brasileiros às nações amigas, criou vantagens econômicas para a Inglaterra, transformou o Rio de Janeiro em capital de Portugal. Então o Brasil não era mais uma colônia, ele virou Reino Unido naquele momento. Então agora é um momento onde Portugal vai tentar recolonizar o Brasil. Então aqui, ó, Portugal deseja recolonizar o Brasil. Então agora a gente vem para a regência de Dom Pedro I. Ele ainda não tem o primeiro no nome, porque ele ainda não é imperador. 1821, 1822. Deixa eu ver se pegou o 22 ali. Ficou ruim, vou escrever de novo. Então, regência de Dom Pedro. Ou seja, é o governo de Dom Pedro agora como príncipe regente no Brasil. Bem, quando Dom João VI volta para Portugal com a família real e Dom Pedro não veio junto, o parlamento português não aceita. Vamos fazer uma pausa aqui para você entender uma situação. Portugal, antes da Revolução Liberal do Porto, era um país absolutista. O imperador falava, a água parava, todo mundo obedecia o cara. A partir da Revolução Liberal do Porto, foi feita uma constituição em Portugal. Agora tem um parlamento com deputados. Ou seja, o imperador, o rei de Portugal, não é mais absoluto. Ele tem que governar de maneira democrática. Tá tranquilo? Exatamente, é uma monarquia constitucional. Ele é rei, mas tem uma constituição agora que ele tem que obedecer, com leis, e tem um parlamento com políticos que também governam junto com ele. Ou seja, o rei não é mais absoluto. Então, eu falo isso porque vai parecer contraditório agora. Dom João deixa o filho dele no Brasil, só que Portugal passa a exigir que Dom Pedro retorne imediatamente para Portugal. Aí a gente pensa, às vezes, aí sozinho, né? Mas, pô, não foi o pai do cara que deixou ele? Foi. Por que o pai dele quer que ele volte agora? Não é o pai dele que está pedindo para ele voltar. É o parlamento português. São os políticos portugueses. É a elite portuguesa. Então, aqui, ó, regência de Dom Pedro. Portugal passa a exigir, então exige o retorno imediato de Dom Pedro. Qual foi a desculpa para convencer Dom Pedro? Pedrinho, você tem que voltar para Portugal para terminar os estudos. Ora, pô, Pedrinho, tu não é formado, como que vai ser rei sem ser formado? Tem que estudar em Coimbra, fazer advocacia, né? Pedro balança. Pô, voltar para a Europa, mulherada europeia, fazer faculdade, fazer parte de uma atlética, vai ser massa pra caralho. Eu acho que eu vou. A elite brasileira tem medo, porque a elite brasileira sabe, se Dom Pedro voltar para Portugal, Portugal no outro dia recoloniza isso aqui, vai anular todas as liberdades que a gente ganhou e a gente volta a ser colônia. Então, nesse momento, a elite brasileira se organiza para mostrar para o Dom Pedro que ele era importante, que ele precisava ficar aqui. Elite brasileira nessa época, os produtores rurais. Elite brasileira nessa época, os produtores rurais da maçonaria. A maçonaria está por detrás desse processo na história do Brasil. Os caras vão fazer um baixo-assinado. Vão reunir 8.000 assinaturas. Hoje é ridículo falar isso, né? Porra, hoje você bota aí
um baixo-assinado na internet, salve os golfinhos do mar da Polinésia. Você nunca foi na Polinésia, nunca viu a porra de golfinho, né? Esses dias eu vi um meme legal, o cara assim, né? Não usem canudos, vamos comemorar que não sei aonde acabou com os canudos, comendo comida marítima, comendo peixe, né? Grande porra. As coisas incoerentes da vida. Sabe assim, não use canudos, mata os animais marinhos. Como que a gente comemora isso? Comendo sushi, né? Comendo peixe assado, sopa de tartaruga. Uhul, que delícia. Volta aqui, porque eu sou muito maldoso, perdão, senhor. Então, olha a referência, né? Os caras fazem um documento, um baixo-assinado, conseguem reunir 8.000 assinaturas. Olha os caras falando de templário. Sai daí, seus doidos. Tem uns doidos, né, gente? Esses doidos é foda. Você que falou de maçonaria. Ah, para! Aí, olha só. Reúnem 8.000 assinaturas. Para a época é muita gente. Gente, 90% do Brasil era analfabeto. Você conseguir reunir 8.000 assinaturas, mano, você pegou tipo assim, o Brasil inteiro assinou essa porra. Levaram o documento para Dom Pedro. Dom Pedro já preparando a mala para ir embora. Quando ele vê aquele calhamaço de folha, porque imagina, tudo escrito à mão, com 8.000 assinaturas, o povo pedindo para ele ficar como protetor do povo brasileiro, o ego de Dom Pedro foi lá em cima. Aí ele se achou. Falou, porra, o povo gosta de mim, né? Ô, Dom Pedro, o povo que gosta. Mas era a elite tramando ali para ele ficar, né? Não, Amanda. Não, quem faz o baixo-assinado é a elite brasileira, tá? Fica calma aí, esse povo da chamada. Então, olha o que acontece. Oi. A Emanuele perguntou por que Portugal queria que Dom Pedro voltasse. Porque Dom Pedro, Portugal quer recolonizar o Brasil, e para poder fazer isso não pode ter uma autoridade aqui, que tenha poder perante o povo. Para enfraquecer tem que levar Dom Pedro embora, ele está protegendo o Brasil. Então acontece nesse momento o famoso Dia do Fico. 9 de janeiro de 1822. A carta é entregue para Dom Pedro, ele olha, fica empolgado, emocionado, vai lá na janelinha e faz o famoso discurso. Se é para o bem geral e da nação, diga ao povo que eu fico. Eu não vou voltar para Portugal. Então, vai lá, exige o retorno imediato de Dom Pedro. Elite brasileira. Fica em torno do príncipe regente, que é o Dom Pedro. Termina de copiar aqui para eu mudar a câmera. Deixa eu deixar o controle ali do lado, fica mais fácil. Oi. Isso, felicidade geral da nação. Diga ao povo que eu fico. Isso, Henrique. Ano que vem, a gente tem a grande efeméride. Dá para ver nessa tela maior, pessoal? Continua vendo bem? Vou deixar aqui ainda assim, ó. Termina de copiar aí para eu passar para o outro lado do quadro. Fica bem? Ok. 200 anos da independência do Brasil e do Dia do Fico ano que vem. Então, olha lá. Elite brasileira fica em torno do príncipe regente e aí estabelece o que a gente chama o Dia, dá para ler em amarelo aí, da Dia do Fico. Só esperando vocês aí de casa, se já copiaram, eu vou mudar a câmera, ok? Dava para ver certinho, Rebeca? Obrigado. Então o prof vai colocar do outro jeito, e aí todo mundo consegue ver. Lá para cima, ok? Dia do Fico. Oi! Ano que vem é o bicentenário da independência do Brasil. Ah, deve ter comemoração, né? Deve ter algum momento de comemoração, nem que seja online. Ai, meu Deus, que tristeza, né? O Brasil inteiro online comemorando o processo da independência. Bem,
Quando o Pedrinho diz que vai ficar, Portugal se enfurece. Então agora vai ser uma queda de braço. Cada decisão dele ou de Portugal, eles estão medindo força. Portugal exigiu o retorno imediato, ele falou que fica. Portugal vem e reage. Portugal vai lá e anula as decisões político-administrativas do Rio de Janeiro. O que Portugal fez? Já que Dom Pedro não quer voltar para Portugal, já que Dom Pedro está aí protegendo essa brasileirada, é o seguinte, o Rio de Janeiro não manda mais nada. Gente, vocês precisam lembrar que todos os governadores dessa época são portugueses. A maioria dos prefeitos são portugueses. Então, Portugal está dando uma ordem para esses caras. Ei, governadores, não obedeçam Dom Pedro. Ele não manda mais nada. Você tem que obedecer Portugal. Ei, prefeitos, não obedeçam Dom Pedro. Você tem que obedecer Portugal. Ei, generais do Exército e almirantes da Marinha. Vocês não devem mais obedecer às ordens que vêm do Rio de Janeiro. Vocês têm que obedecer às ordens que vêm de Portugal. Tá tranquilo? Dom Pedro, então, resolve reagir. Dom Pedro vai lá e estabelece uma ordem. A chamada ordem. Alguns livros pode aparecer a palavra lei. Do cumpra-se. Olha o Dom Pedro. Eu vou mudar a câmera agora, só para o outro quadro, vai ficar melhor para você de casa. Aí, ó. Então, lei do cumpra-se. O que era isso? Dom Pedro disse o seguinte. Prof, não te ouviu, perdão. Exato, mas aí esse cumpra-se era assim, ele vai fazer um meio termo. As ordens que virem de Portugal, nós vamos olhar primeiro. Se for coisa boa para o Brasil, cumpra-se, bate o carimbo, pode cumprir, pode obedecer. Se for alguma lei que vai prejudicar os brasileiros, rasga, finge que não recebeu, finge que o carteiro não te achou naquele dia, sabe? Nossa, nem vi que vocês tinham mandado fazer aquilo. Ou seja, ele vai fingir ignorância. E é para cumprir apenas as leis que fossem positivas para o Brasil. Então aqui, em outras palavras, né, Dom Pedro está enfrentando Portugal. Ele está dizendo assim, os caras retiraram o meu poder, mas eu não estou nem aí, quem manda ainda sou eu. Então aqui, ordem do cumpra-se. Somente leis e atos que fossem positivos para o Brasil deveriam ser cumpridos. Deixa eu ver como ficou no quadro. Ficou bom. Fica ruim para vocês por causa da tela aqui, né? Ok, o prof vai apagar lá a outra parte agora. Tá dando para acompanhar tranquilo? Pessoal, em casa, vocês aqui na sala comigo, tá tudo bem? Então, beleza. Tudo de boa. Ok, posso apagar aqui, né? A primeira parte. Pessoal de casa, já muda a câmera para vocês. Termina de copiar aí.
Oi. Claro, claro. Até que essa porta tem que ficar aberta, né? Deixa aberta para nós também. Deixa... Ah, não, fica esse barulho horrível, né? Então tá, entendi. Beleza, vamos mudar a câmera, deixa eu ver se está tudo ok aqui. Polônia, fazer carnaval, se não estiver na pandemia. Oi. Desculpa. É uma tradição europeia. Na verdade, é uma tradição cristã e a festa é uma festa europeia. É uma festa europeia. É que como os portugueses vêm morar aqui, eles trazem a tradição da festa para cá. Só que lá na Europa, o carnaval tradicional que ainda existe lá, você consegue ver em Viena. As pessoas colocam roupas de gala, máscaras, e iam como se vai para um baile de formatura. Era um baile de máscaras, né? Aí no Brasil, muito quente, não dá para usar aquela roupa pesada, pouca roupa, ainda usava-se máscara fantasia, com o tempo foi caindo, vamos dizer assim, dos anos 90 para cá, com axé e trio elétrico, isso caiu de vez. Você ainda vê máscara e roupa, mas hoje muito mais aleatória, né? Crianças ainda se fantasiando, mas adulto muito pouquíssimo, é muito mais a festa, porque... qual que é o nome da festa carnaval, né, gente? Festa da carne. É o último dia de carne antes da quaresma. Então, carne em todos os sentidos. Comer carne, a pele, a carne do outro. Por isso a exposição do corpo, né? Aí no Brasil a coisa ficou mais exagerada, né, gente? Ficou mais exagerada. Beleza. Pessoal de casa, posso sair dessa tela e ir para outra tela? Podemos? Vamos lá para a tela 1 agora. Sim? Sim. Ok. Claro. Então agora, ó, item 1. Vamos aqui de novo para a tela 1, tá? Olha lá. Dom Pedro, ordem do cumpra-se, somente leis e atos que fossem positivos para o Brasil deveriam ser cumpridos. Portugal, então, faz um ultimato. Portugal envia uma esquadra para pegar Dom Pedro, nem que seja à força, e levar para Portugal. Aqui no Brasil, começa cada vez mais a aumentar o descontentamento da elite portuguesa. Muitos oficiais portugueses começam a ameaçar. Vamos invadir esse castelo, amarrar esse guri, botar num barco e despachar para Portugal. Está achando que ele é quem? Quem manda é Lisboa, não é o Rio de Janeiro. Dom Pedro, então, percebe que ele vai ter que dar porrada em alguns. Que a coisa não vai ser muito pacífica. O problema é que os oficiais do Exército Brasileiro, a maioria eram portugueses. Não tem ainda general brasileiro. Não tem almirante brasileiro. O que Dom Pedro faz? Ele fica sabendo que tem um inglês que é um mercenário e que quem paga, ele trabalha para quem paga mais. O nome do cara, Lord Cochrane. Lord Cochrane ajudou a fazer a independência da Venezuela, da Argentina, combateu os espanhóis. Dom Pedro mandou um WhatsApp para ele e falou assim: ô Cochrane, qual que é o valor aí? Dá uma ajuda aqui no Brasil. Ô Pedrinho, vamos conversar aí, né? Uma ilha no meu nome e já está tudo resolvido. Então, Lord Cochrane vai vir ajudar aqui o Brasil. Dom Pedro começa a falar assim: ó, Cochrane, vai lá, solta um tiro de canhão em Recife, que Recife é só português. Mostra lá para eles quem que manda. Bota uns navios ali na frente de Salvador, para o governador da Bahia ver que quem está mandando sou eu. Dom Pedro I é casado com Maria Leopoldina, imperatriz da Áustria. Dom Pedro, então, liga para o sogrão. Gente, vocês sabem que essa parte de ligar e o WhatsApp é mentira, né? Pelo amor de Deus, ele mandou... Não, sempre tem uns doidos que o professor falou que ele ligou pro cara lá. Ele mandou uma carta, gente.
Carta demorava quase 1 mês, 2 meses para chegar a carta. Aí vem a resposta. Vixe, era demorado. Ele mandou uma carta para o sogro dele, falando assim, sogrão, é o seguinte, estou aqui no Brasil, o povo está querendo fazer a independência, mas acho que quem vai fazer sou eu, e eu estou cercado de inimigo, todos os oficiais são portugueses, eles são contra. Você não pode mandar uns austríacos aí para me ajudar? O imperador da Áustria vai enviar para Dom Pedro tropas de elite e oficiais austríacos para ajudar Dom Pedro aqui a comandar o exército. Tem a cena cômica. Chega a embarcação com um monte de oficial austríaco, criação alemã, soldados austríacos, os caras, toda informação assim, desceram do barco, ficaram em formação para receber Dom Pedro. Dom Pedro chega atrasado, de cavalo, os caras tudo em fila. Dom Pedro fala, e aí, beleza, beleza, beleza. Desce do cavalo, sobe em cima de um muro ali no porto de Santos, começa a fazer xixi. E os austríacos ali vendo o cara, mano. Aí ele guarda, passa a mão e fala assim, prazer, tudo bem, imperador? Vai se segurar na mão, filho da puta, nem lavou a mão, mano. E o Dom Pedro sai cumprimentando os caras, prazer, que bom que você veio aí da Áustria, né? Você é muito legal, Zeis a Flying, né? E sai cumprimentando os caras. Deus me livre, né? Gente, Dom Pedro tem uma criação brasileira. Tá? Numa época, para vocês terem ideia, numa época que as pessoas amarravam os cavalos na frente dos lugares e ninguém roubava cavalo, Dom Pedro fugia da escola para matar a aula, roubava o primeiro cavalo que via na rua e ia para a praia no Rio de Janeiro para jogar capoeira com os escravos, tomar cachaça, fumar diamba, sabe, essas coisas assim. E era pego, levava da força para a escola e ele xingava todo mundo porque ele queria curtir com a brasileirada, né? Também, tem umas coisas assim. Então, o cara muito brasileirado, beleza? Bem, Portugal, então, faz agora o seguinte. Envio de uma esquadra, um navio de guerra. Professor. Pois não? Jamba é maconha? É maconha. Envio de uma esquadra. Valeu. Foi pesquisando, né? Envio de uma esquadra para levar Dom Pedro à força. Nesse momento, já com apoio militar, Dom Pedro começa a combater os redutos portugueses. Começam a ocorrer pequenas revoltas nas cidades de maioria portuguesa e Dom Pedro vai lá dar porrada para mostrar que ele manda. Que hora que acaba a minha aula, gente? Puta, falta 2 minutos. Agora. Ai, Jesus. Então aqui, ó. Dom Pedro passa a combater os redutos portugueses. A elite está com ele. A maçonaria era a maior ordem no Brasil na época. Então, para poder unir a elite brasileira em torno de Dom Pedro, vão iniciar ele na maçonaria e transformam ele em mestre da ordem maçônica brasileira. Isso é interessante. Um maçom, quando ele entrava na ordem, ele demorava 3 anos como aprendiz, 5 anos como companheiro, para ele virar mestre. Dom Pedro foi iniciado às 6 da manhã, meia-noite ele já era mestre. Para poder unir a elite em torno dele. Tá? Amores, vamos parar por aqui. Vou deixar esse registro. Semana que vem a gente faz a independência e entra no módulo 7 com propriedade, ok? Obrigado pela atenção. Bota o nome aí, o pessoal que não tinha colocado ainda. E até semana que vem. Valeu, um abraço. Gente linda, lembra de avisar o próximo que eu estou desligando o microfone, tá? Aí tem que ligar. Carioca safado.
Tira o dedo, irmão. Eu quero copiar.